Olá, voltei com mais uma aula para vocês. E agora nós vamos falar sobre as cidades históricas, tá bom? Então vamos lá. O que são as cidades históricas? Lembra no primeiro dia de aula quando eu contei para vocês que todo mundo tinha uma história? Nós fizemos um trabalho falando sobre a nossa vida, a história da nossa vida. E aí vocês preencheram um questionáriozinho falando sobre o dia que vocês nasceram, quem escolheu o nome de vocês, qual foi a cidade que vocês nasceram, os locais que vocês nasceram. Lembram disso? Então, as cidades, elas também têm uma história. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Algumas cidades utilizam muito do seu passado até hoje. Essas cidades são conhecidas como cidades históricas. Uma cidade histórica, ela deve ter um conjunto de construções com o seu valor histórico reconhecido. E assim precisam ser preservadas, tentando manter o mais próximo do original possível. As cidades históricas buscam guardar a memória dos antepassados e de tudo que aconteceu naquela região. Dessa maneira, a paisagem de uma cidade histórica costuma ser bem diferente de um grande centro urbano, que possui pisos asfaltos, muitos prédios e pouca vegetação. Quando essas construções são tombadas, quer dizer que elas possuem seu grande valor para a história da região e que ela está presente, portanto, não pode ser despropositalmente. O que acontece? Lembra quando eu falei para vocês que os portugueses chegaram aqui e eles foram construindo as coisas, aqui as casas, os prédios, as casas de verão que passavam. Eu falei para vocês que eles construíram uma parte em Salvador, por exemplo, que era onde eles faziam os negócios, né? E a parte de cima, parte cidade alta, cidade baixa, onde eles moravam. Então, muitas dessas construções, elas ainda existem no país inteiro, em algumas cidades, em alguns pontos da cidade. E essas cidades, elas não se desfizeram desse patrimônio, é um patrimônio histórico, tá? Aqui no Rio de Janeiro nós temos vários patrimônios históricos. Quando a gente vai no museu, por exemplo, no Museu de Petrópolis, que foi da família real, ali é mantido o máximo de cuidados para que não se estrague nada ali, que tudo se mantenha da mesma forma como ainda era quando a família real vivia ali. É por isso que quando nós vamos lá, a gente tem que colocar um calçado especial para não estragar o piso. Vocês podem perceber, como fala aqui no texto que eu botei para vocês da aula, que as paisagens são diferentes. Por quê? Justamente por ser obrigatório que não se modifique. Então, antigamente a gente não tinha tantos prédios, tantas casas, tantas ruas asfaltadas, né? Então, essas cidades, essas partes, geralmente, elas são a paisagem mais natural possível, que era como se vivia antigamente. Eu separei para vocês aqui algumas cidades históricas do Brasil, tá? Eu separei exatamente as que estão no nosso livro, para que a gente possa ver. A primeira cidade histórica aqui é o Centro Histórico do Rio de Janeiro, ali onde tem a Alerj, tá? Que é um centro político do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. O segundo é o Pelourinho, que fica em Salvador, na Bahia, e também foi uma das capitais do Brasil, foi a primeira capital do Brasil. Nós temos aqui a histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, e nós temos também a Igreja da Sé, em Olinda, em Pernambuco, tá? Anteriormente, vimos que 4 cidades históricas do Brasil, que são essas que a gente viu agora. A cidade do Rio de Janeiro, a cidade da Bahia, a cidade de Minas Gerais e de Pernambuco. 2 delas são muito urbanizadas. Mesmo assim, preservam parte da arquitetura colonial e imperial. O Rio de Janeiro é uma delas, tá, gente? É bem urbanizada, mas como eu falei, ainda preservam essas construções antigas. Por isso que são centros históricos e a cidade histórica, porque teve uma história com o nosso país, tá bom? É o Rio de Janeiro e Salvador. Salvador também já está bastante urbanizado e, porém, essas construções antigas elas se mantêm exatamente como eram na época em que foram fundadas. Nelas, as paisagens históricas se confundem com a grande urbanização que tomou conta do espaço,
tornando-as importantes cidades do Brasil, como já estudamos, né? Salvador, que eu já citei que foi a primeira capital do Brasil, e o Rio de Janeiro. Por outro lado, Ouro Preto e Olinda são cidades históricas urbanizadas, porém mantêm a maior parte da arquitetura original, ou seja, pequenos prédios, casas, igrejas, entre outras construções da cidade, mantêm a paisagem com poucas alterações. No geral, a parte central das cidades históricas são as áreas mais preservadas, isto é, a parte onde se estabeleceu o governo, o comércio e as principais construções do passado. Tanto nas cidades que são capitais de seus estados, como Rio de Janeiro e Salvador, como aquelas que são vizinhas às capitais, como Ouro Preto e Olinda. Uma característica da colonização portuguesa no Brasil foi a construção de igrejas, assim que as cidades eram ocupadas. Elas eram importantes para demonstrar a fé e a riqueza. Portanto, eram espaços muito importantes para os moradores do período colonial. Dessa maneira, quase todas as cidades históricas mantêm as igrejas como um símbolo da história da cidade, um espaço de convívio de moradores. Lembra quando eu falei para vocês que os portugueses colonizaram nosso país, que eles queriam catequizar os índios? Então, esse catequizar, como eu falei antes, é trazer a religião católica, que era a religião que eles seguiam, tá? E assim que eles chegavam aqui, eles construíam igrejas para estar justamente fazendo as suas missas, celebrando as suas missas, continuando a participação na sua doutrina, tá? Na sua religião. E assim, a maioria das cidades que foram construídas historicamente, ela apresenta sempre uma igreja e essa igreja sempre é mantida. A construção antiga, com imagens antigas, com material usado antigo, que as construções antigamente, elas eram bem diferentes das nossas, né? Quando a gente entra como eu citei lá, no Palácio Imperial, vocês veem toda aquela parte de fora, é diferente o desenho, é diferente a forma como eles utilizavam, né? Os pisos não são iguais, nada é igual, o tipo mesmo de construção. Hoje a gente tem bastante prédio, vários apartamentos. Antigamente nós não tínhamos isso. Eram poucas casas e poucos apartamentos, poucos prédios, na verdade, né? E as casas estão. Então, lembrando para vocês que todas as cidades que existem aqui, ela tem a sua história. E eu não citei todas. Eu separei algumas para vocês, como tem o exemplo do livro, porém não tem nenhuma que seja mais importante que a outra. Apenas os fatos que aconteceram históricos do nosso país, eles ficam registrados nessa cidade como uma identificação. Lembra que eu falei para vocês dos pontos turísticos? Então, é basicamente isso. As pessoas vão até essas cidades e elas vão conhecer um pouco da história. E aí, quando você cita na história, a primeira missa foi rezada numa igreja assim, na cidade tal. Aí você viaja para essa cidade, você vai lá e você vai conhecer essa igreja, porque essa igreja com certeza ela vai ser mantida ainda como referência histórica. Lembra que eu falei para vocês do Forte de Copacabana? O Forte de Copacabana fez parte da nossa história. Ainda tem lá os canhões, né, toda a construção que eles fizeram. Então, alguns pontos da cidade, da nossa cidade, eles, por mais que ela tenha mudado, que ela tenha crescido, que não tenha tanta paisagem ainda só natural como era antigamente, ainda que ela tenha crescido muito e tenha se urbanizado muito, ela ainda preserva essas construções antigas, para que quando nós possamos contar a história do nosso país e citar esses pontos, a gente possa ter acesso a esses locais. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essas aulas aqui, elas são de caráter provisório, tá bom? Assim que a gente voltar para a sala, a gente vai ter uma revisão dessas aulas, nós vamos falar sobre todos esses assuntos novamente. Eu vou trabalhar com vocês daquela forma que a gente sempre faz, fazendo muita coisa diferente para a gente estar entendendo, para a gente estar participando, tá bom? Mas por enquanto tem que ser por aqui. Não esqueçam de continuarem dentro de casa quietinhos e se cuidando, tá bom? Um beijo.